atenção que nós fizemos, lembrou de um detalhe, que nós fizemos a divulgação do mês espírita de Itaboraí região. Então, o próximo mês de julho, vocês aqui eu acho que são abril, não é isso? Nosso lá é julho, mês espírita do 42º Conselho Espírita de Unificação. Nós vamos repassar para vocês depois com a correção e inclusão dos endereços. Mas em todos os domingos, lá em Itaboraí, o 42º seu, ele faz, em todos os domingos do mês de julho, a celebração do mês espírita. Já é o 38º mês espírita lá do Conselho. E será em todos os domingos, terão palestras em Itaboraí, teremos palestra em Tanguá e Cachoeiras de Macacu, porque o nosso conselho, diferente de vocês, ele reúne 5 municípios. Então lá é uma área territorial bem grande. Nosso conselho é Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim e Cachoeiras de Macacu. Então se você pegar o território, né, é bem grande. Tem um pedacinho de serra, né, também no meio, e aqui a serra separando-nos aqui. Então lá são 5 municípios e nós vamos, cada domingo a gente tenta visitar, né, não dá para visitar todos, nós temos acho que 12 instituições espíritas, ou 13, e aí fica um pouco mais difícil. E um outro convite que eu queria fazer para vocês também, é que no dia 25 de agosto, é uma sexta-feira, às 19 horas, a nossa Casa Espírita Nair Cruz, que é onde eu trabalho, frequento, nós vamos receber o nosso querido irmão Emanuel Cristiano. Alguns aqui provavelmente lembram, né? Ele é médium daquela obra que aconteceu na Casa Espírita, Cartas ao Moço Jovem, tem várias outras obras, Ivone entre nós, e ele vai participar da caravana do Instituto Espírita Bezerra de Menezes a Rio das Flores. Eles vão fazer aquela caravana que tem lá, normalmente é feita pelo IEBM, juntamente com a casa, o grupo de apoio ao menor, Casa do Batuíra. Então eles vão visitar no sábado e no domingo outros ambientes, né? Eles vão para a Serra, e na sexta-feira o nosso irmão vai poder dar uma canja, né, para nós sobre mediunidade. Tá? No dia 25 de agosto, depois que prepararmos o cartaz, nós vamos encaminhar para vocês. Os nossos irmãos aqui de Maricá estão convidados, né, a ter com o nosso irmão. Sim, meu bem. Emanuel Cristiano. Emanuel Cristiano vale a pena. Eu até vou pedir para ele, se possível, declamar a poesia Deus, né? Que quando ele declama, realmente você sente a presença assim magnífica de Papai do Céu. É um médium também, né? Bastante tempo já desenvolvendo muitos trabalhos. Ele é de Campinas, da cidade de Campinas. Fazia um tempo que não vinha para essas bandas de cá. E agora nós ganhamos esse presente, né, de receber em nossa casa. Então aqueles que quiserem, como é de noite, fiquem tranquilos. É agosto, ainda não está tão quente ainda em Manilha, né? Fiquem tranquilos. Tá bom, meus irmãos? Então estão todos convidados. Depois eu encaminho aí para o nosso irmão Sérgio o cartaz, aí vocês divulgam, por favor, né? Eles estão todos convidados, tá bom? Bem, seguindo então, meus irmãos, agora a gente vai falar um pouco sobre a mediunidade e evolução do espírito e vamos falar sobre as reuniões mediúnicas. E aí, a exemplo do que fizemos em um outro evento, eu recebi algumas questões que foram levantadas através do próprio conselho, né? É importante lembrar que esse é um evento do conselho. E a um outro momento, nós fizemos aqui nesta casa mesmo, um encontro com o nosso irmão Jano Alves, lá da UMEN, que também tratava sobre mediunidade. E aí, à época, nós tivemos, né, a sugestão do próprio Jano, que encaminhássemos, né, algumas perguntas, e aí toda o Reunir 9, que aí junta nosso conselho aqui, né, de Maricá, junto ao nosso conselho de Itaboraí, mais o conselho de Niterói e o conselho de São Gonçalo, que formam o que a gente chama de Reunir 9. Esse é o conjunto das regiões, né? E aí, inclusive foi aqui, né? Não sei se alguém estava aqui naquele evento. E então, da mesma forma, eu recebi algumas questões para que pudéssemos direcionar mais. Como eu disse, né? A gente conhece já bastante sobre mediunidade. A gente que precisa agora é refletir alguns pontos imprescindíveis para a melhora da nossa atividade, mas sempre com foco no melhoramento do espírito, certo?
E aí algumas perguntas, por exemplo, normalmente a mediunidade é necessidade de compromisso e trabalho, ou algum resgate? Não necessariamente nesta mesma ordem, eu acho que eu já falei alguma coisa sobre isso no princípio, né? A gente não pode nunca deixar de lembrar do nosso livre-arbítrio. Todos nós podemos escolher na espiritualidade vivermos certas realidades e não necessariamente aqui chegarmos, vivemos aquela mesmo que previmos. Agora, quais são as consequências disso? A gente não sabe. O que a gente sabe é que se você... Porque não adianta a gente ficar assim, não, porque se não viveu a mediunidade agora, vai ter problema na próxima existência. Não vamos ficar com essas ameaças, vamos trabalhar no bom senso. O que o bom senso nos fala? Bom, se a pessoa pode desenvolver a mediunidade, se ela pode conhecer a doutrina espírita, se ela pode viver uma mediunidade sem mercantilizar a sua mediunidade, porque o que adianta também, meus irmãos, a pessoa vem com o compromisso da mediunidade, chega aqui e começa a vender a mediunidade dele. Entenderam qual é a percepção? A gente tem que tomar muito cuidado, não, ele tem que mede, bem mede. E às vezes pode acontecer de ser exatamente a mediunidade o desequilíbrio do espírito, porque ele não consegue compreender a sua missão. A gente lá na espiritualidade assina o contrato sem ler aquelas letrinhas miudinhas do contrato. Ninguém lê letrinhas miudinhas do contrato, não é assim? E agora os contratos são digitais, aí que a gente não lê mesmo. Só tem aquele espaçozinho para você marcar, concorda, confirma a leitura e concorda. A primeira coisa que você faz é clicar naquilo e vamos embora. Você não sabe o que estava ali atrás naquela tela, se comprometeu transferindo todos os seus bens para aquela outro cidadão. Então a mesma coisa somos nós na espiritualidade. É problema para o médium? Pode ser, mas a gente não pode condenar a pessoa se ela não puder também viver a sua mediunidade de forma adequada. É isso? Temos que ter bom senso, temos que ter acolhimento, se for possível, a pessoa viver a sua mediunidade, que viva em equilíbrio. O equilíbrio espiritual é mais importante do que você forçar a pessoa uma realidade que aquilo vai trazer mais desequilíbrio para ela enquanto espírito e para todos aqueles que estão no seu entorno. O médium ostensivo precisa obrigatoriamente exercer a sua mediunidade para estar bem, para estar em harmonia? Também não necessariamente, porque depende dessa ostensividade, de como ele vai lidar com essa ostensividade. E assim também, o médium ostensivo tem que ser médium na reunião mediúnica. Todo cuidado com aquelas coisas do médium ficar vendo coisas e querer comentar com as pessoas. Quando a gente fala do curso de passe, por exemplo, você vai aplicar o passe na pessoa. Você chega lá, percebe que a pessoa está ali com um acompanhante não muito adequado. Não é isso? Aí na hora que você terminou de dar o passe, você volta para a parede, ou no espaço que for para a pessoa se levantar, você fala assim, ó. Me procura no final. O negócio está feio, hein? Entendeu? Então o médium ostensivo ele pode ver, captar, mas se lembrar que ele pode inclusive ser enganado. Todos nós somos testados nas nossas convicções, não somos, meus irmãos? Todos nós. Todo cuidado é pouco. Então pode ser que aconteça, daquela vez ele vai nos manifestar e pronto. Eu me lembro de uma vez conversando com o Raul Teixeira, em que ele contou certa feita sobre isso. Que ele estava conversando com uma pessoa, daqui a pouco estava ali um espírito do lado e mandando ele falar determinadas coisas com aquela pessoa. Mandando falar, ele está conversando com a pessoa, está percebendo o espírito do lado. E aí fica aquele negócio, fala ou não fala? Fala ou não fala? Fala ou não fala? Fala ou não fala? Ele falou. Segundo ele acabou de falar, estava lá o Camilo olhando para ele assim. Precisou mais alguma coisa? Camilo, para quem não sabe, é o guia espiritual dele, que escreve, inclusive, através dele. Só fez assim, ó. Tipo, de que adianta, seu conhecimento, de que adianta a sua vivência, se você está se deixando envolver por essas coisas, Então, assim,
a boa vivência da ostensividade, da mediunidade, está associada ao equilíbrio do espírito, à possibilidade de trabalhar, desenvolver um trabalho sério, não ficar nas invencionices, né, naqueles penduricários que a gente quer colocar na mediunidade, que não é doutrina espírita. A referência que nós temos de doutrina espírita é o livro dos médiuns. E no livro dos médiuns, em nenhum momento está dizendo assim, olha, aquele que tem mediunidade é obrigado a viver a mediunidade. Não, ele tem que educar a sua mediunidade. E a educação da mediunidade passa por outras atividades. Não é assim? Porque às vezes, o que adianta o médium ser ostensivo, ter uma ostensividade danada, ver espíritos, conversa com espíritos, mas ele só vai à casa espírita no dia da reunião espírita. Depois vai embora. E eu falo de experiências, né, que tive na vida. De uma médium que só ia na casa no dia da reunião mediúnica, que ela dizia que só no dia da reunião mediúnica ela podia ir na casa. Aí uma época nós começamos assim, gente, mas a gente estava precisando estudar, porque não tinha estudo, a pessoa não participava, então foi proposto, olha, então a gente faz o seguinte, a cada 15 dias a gente alterna, já que a pessoa só pode vir naquele dia, a gente bota o estudo num dia, no outro dia a prática. Nossa, quase que eu fui para a fogueira. Deus me livre e guarde, eu não posso deixar de fazer. Não pode, por quê? Não sabe que pode. Não é assim? Não tem estudo, não tem instrução, com todo respeito, é uma pessoa maravilhosa. Só que aí acaba se desequilibrando. Aí sim, a mediunidade começa a desequilibrar a pessoa, porque a pessoa ela está lá sem saber o que está fazendo, porque não é só dar comunicação a espíritos, né, minha gente? É entender o processo, é saber o que está acontecendo, é perceber às vezes, porque a gente, a maior parte de nós médiuns não somos mais aqueles médiuns, né, ostensivos demais, que tem ali os processos da psicofonia sem consciência. A maior parte de nós somos conscientes, né? Pelo menos é o que dizem as estatísticas. A maior parte de nós é médio consciente. Você sabe que está acontecendo o processo porque você estuda sobre perispírito, você estuda sobre energia, o capítulo 14 da Gênese. Você vai estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai fazendo as preces, você vai se orientando. Tudo isso é um processo e aí facilita, né? Se você é um médium ostensivo, ao exercício da sua mediunidade. Porque não adianta ser médium ostensivo somente. E aí não trabalha na casa, não participa dos estudos da casa, não assiste reunião pública, que é o caso que eu sempre falo da questão da mocidade espírita, né? A mocidade espírita tem que estar lendo página, tem que estar participando conosco, o jovem tem que estar aqui. Não pode, porque tem a reunião da juventude, não. É igual a reunião da mediunidade. O médium tem que estar inteirado, né? O médium tem que participar das atividades da casa, até para o seu próprio benefício. O benefício não é a casa não, gente. Não é a casa. A gente tem que lembrar disso também. A doutrina, né? Nós é que precisamos da doutrina. A doutrina vai sobreviver sem a gente, a casa vai sobreviver sem a gente, tudo vai passar sem a gente. Nós é que vamos sermos melhores ou piores estando aqui dentro. Então, porque a doutrina, como ela voltava no princípio, né? O que o Espírito da Verdade falou para Kardec? Olha, se você não fizer, outro vai fazer. E com todo respeito, não vai, porque não tem você, não tem problema não, vai para lá, não é assim, né? Então, da mesma forma como todos nós estamos aqui, estamos na doutrina espírita, poderíamos não estar, poderíamos estar em qualquer outra. Mas o nosso trabalho é a evolução espiritual. Então, se eu sou um médium, eu sou ostensivo, eu devo me preocupar mais com a minha educação espiritual, pensar numa reforma íntima, né? A famosa dificuldade que todos nós temos, se reconhecer deficitário, mas trabalhar para ser melhor. É isso que a gente tem que pensar. Nós estamos a caminho. A gente não pode achar que a culpa é do médium, aí ele vai ser castigado na próxima. Não, gente, vamos tirar esses pensamentos medievais que a gente ainda tem na cabeça. A pessoa pode vivenciar e vivencie, meu irmão. Agora a pessoa tem que ser respeitada na sua condição. Olha, eu não posso. Às vezes eu vou precisar me afastar agora, porque eu vou criar, ter meus filhos, eu não vou poder participar, porque eu vou depender ali de cuidar dos filhos. Então, é a mesma coisa. Tudo na vida é opção.
Agora, não quer dizer com isso que a pessoa será castigada, será martirizada, né? É importante lembrar disso. E eu trouxe o Pensador de Rodin, gente, porque eu acho magnífico, né? Uma coisa assim, aquele pensador maravilhoso. O que acontece com o médium ostensivo que se recusa a trabalhar com a sua mediunidade? Acho que já repetiu, né? É mais ou menos a mesma pergunta. Existe outra forma de exercer a mediunidade além dos trabalhos numa reunião mediúnica? Sim, porque o médium, ele é médium o tempo inteiro. A gente não vai vestir um macacão de médium, né? Vestir um macacão tem que ser branco. Né? Tem que ser branco. Se não for branco, não vai dar conexão. Não é isso? A gente já venceu essa etapa, né? Então, vocês veem que a coisa hoje é tão séria que a gente falava sempre a história da mesa branca, né? Provavelmente, o povo que tem mais de 15 anos aqui já ouviu falar na mesa branca, né? Lá é centro de mesa branca. E olha que pode estar por trás aí, disfarçado, um racismo terrível. E a gente já falou sobre isso, a gente tem que estar muito atento. A história da pomba branca da paz e da galinha preta da macumba. Isso não é por acaso. Fiquemos atentos. Porque às vezes a gente entra assim, ó, né? Entra no baile e sai dançando conforme a música. E esse não é o caminho. Isso aí tem um racismo velado terrível. Né? Preconceito assim, desleixado. Aí o pessoal fala assim, não, mas vocês estão muito exigentes. Não, nós estamos mais atentos. Né? É atenção. Não é com violência, não é com agressividade, mas é cuidar, né, do vocabulário, porque senão a gente compromete. Né? Então, quais são as atividades que o médium pode fazer? Eu já falei da faxina, livraria, biblioteca, a cantina, o sopão, não é isso? Campanha do quilo, obra do berço, costurinha. Nós lá na nossa casa nós temos o pré-vestibular social, encher os copinhos de água para o passe, aplicar passe, não é isso? Fazer palestra. Mas não, só vai fazer palestra? Faz, meu filho. Evangelização, que está precisando de mais, atendimento fraterno. E olha, o médico, quando ele está bem alinhadinho, estudando, frequentando, participando das tarefas, quando ele vai para o atendimento fraterno, ele dá tanta contribuição e não tem manifestação, né? Mas você, como é inspirado, você olha para a pessoa e você vai naquele ponto. Exatamente o que acontece no esclarecimento da reunião mediúnica. O espírito se manifesta, ele está lá bravo, está danado, está não sei o quê, aí o esclarecedor vai naquele ponto, sabe onde tem aquele botãozinho assim da emoção? Clica ali, pronto. O espírito se abre para o entendimento, para a acolhida, né? Tem até um filme, na verdade é um desenho, né, que é Divertidamente. Não sei se vocês já assistiram, é uma graça aquilo, né? Que coisa linda, né? Aquilo ali para evangelizar criança, adulto, tudo certo. Né? Então você tem ali a angústia, né? Tem os sentimentos de euforia, tem o de tristeza, tem o de raiva. Aí todo mundo que assumiu o controle, né? Trazia aqueles sentimentos. É a mesma coisa. Então o espírito que está ali para nós, né? O médium que se coloca ali, tem que estar à disposição. Então você usar essa mediunidade para o bem. E aí uma das coisas que pode acontecer, é que você não trabalhar, é você ter dificuldade de lidar com a comunicação dos espíritos, que é outra coisa. Mas a minha atividade não pode ser só mediúnica. O médium não pode estar somente na reunião mediúnica. Ele tem que ser um tarefeiro da casa. E, gente, é na tarefa que a gente se entrosa. Porque na hora da reunião é um momento de concentração. A gente não tem que ficar conversando de reunião mediúnica. Não é isso? Integração é aqui, nos eventos, né, na casa, ali no horário da cantina, no momento do atendimento fraterno, no momento das palestras. Esse é o momento de interação. Se o médium não está ali, ele nem cria vínculo com a casa. Não cria vínculo com a casa, não é reconhecido pela espiritualidade. E depois vai reclamar. Mas os espíritos não estão se comunicando. Provavelmente não tem o link que precisa ter para que a comunicação se dê. Então qual é o maior problema? É a pessoa, aí sim, se eu tenho oportunidade, se eu estou na casa espírita e eu sou médium da casa espírita, seja tarefeiro também da casa espírita. Aí sim começam os problemas. Se eu posso viver a mediunidade, viva plenamente.
Em que eu posso ser útil? Estamos passando lá por umas situações de algumas pessoas que, por exemplo, chegam lá, ou quando não pedem para ir para a reunião mediúnica, já pedem para fazer palestra. Eu quero fazer palestra. Tá, mas você pode fazer. Todos nós podemos, né? Mas você tem o lastro da doutrina suficiente, né? Você vai falar da doutrina, é a mesma coisa a mediunidade. Eu quero participar da mediunidade. Você já participou da mediunidade? Não, eu venho de uma casa. Isso tudo vai ser considerado, né? Se a pessoa vem de uma casa conhecida, mudou de endereço, estava lá, então a pessoa faz a integração. Mas ela não pode ser lançada dentro da própria reunião mediúnica porque ela não tem vínculo. A minha mãe tem uma expressão que sempre diz assim: para você conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com ela. Não é assim? Ninguém come 1 quilo de sal de uma vez para outra, não é mesmo? E às vezes até comendo 1 quilo de sal você não conhece a pessoa, mas pelo menos você já vai saber que ela está com um compromisso de todo dia comer aquele pouquinho de sal ali com você. Então a pessoa frequenta o estudo. Toma o passe, água fluidificada, participa do atendimento fraterno, vai estudar, que a sua mediunidade se equilibra. Ela vai para o eixo. Você tem que também se mudar. Porque, como acontece, a pessoa vai lá na casa espírita para fazer o processo de desobsessão, chega lá carregado de problemas até onde não pode, não é assim? Coloca lá o nomezinho na reunião, a gente faz o tratamento, meu irmão, olha só. Agora você vai fazer, né, vai tomar o passe, água fluidificada, vai ficar aqui conosco, ou se não puder ficar aqui, nós vamos orar por você. Aí começa a primeira oração, primeira vez que você chama o nome do irmão, vem aquela carreirada de espírito. Não é assim? Todo equivocado, todo mundo com problema, que ele é isso, que ele é aquilo, aquela coisa toda. Aí você vai lá e tenta, através de oração, de esclarecimento, amansar aquela condição ali. Beleza. Aí a pessoa você encontra depois. A pessoa vem e olha, rapaz, a minha vida está uma beleza, graças a Deus, olha, melhorou, muito obrigado a todos vocês, alguns, né? Não são todos. E aí passa, daqui a pouco, volta a pessoa a casa. É assim, ou só lá em Itaboraí que acontece desse jeito? Só na Suíça que acontece desse jeito, né? Aqui não acontece assim não. Aí a pessoa vai e volta para aquele, né, aquelas confusões todas, e aí vem de novo na casa espírita. Você coloca de novo, nós vamos fazer na casa espírita, minha gente, igual Jesus ensinou. 70 vezes, 7 vezes. Vamos botar o nome do irmão lá. Só que aí o espírito fala assim, olha, vocês têm que combinar o seguinte, eu até deixo, mas se ele ficar me chamando, eu vou de volta. Não é assim? Porque o vínculo é da pessoa, não é só do espírito. Porque nós temos aí a ideia de querer culpar o obsessor, quando na verdade a culpa é nossa, né? Se tem araldite, a gente cobra. É o bar aí. Eles querem quebrar o bar, mas a gente quebra. Tudo bem. Mas pelo menos a parte mais bonita ficou. A gente tem sempre que olhar dessa forma, né? Essas coisas acontecem. Então veja bem, a atividade, o trabalho, essa lista toda de itens que nós fizemos da casa espírita, nós podemos incluir os itens extra casa espírita, não é isso? Como eu falava, ir lá nos asilos, né, visitar as pessoas, dedicar uma tarde lá para que você converse com aquelas pessoas, cuidar das crianças, às vezes, que as mães passam por dificuldades. Tudo isso, gente, é um trabalho de mediunidade extraordinário. A gente acha que não, mas é. E nos equilibra, trabalhamos a empatia, trabalhamos os melhores sentimentos, porque Jesus pediu para que fosse assim. Não é isso? Ele não pede para que a gente visite os doentes, os acamados, e quando a gente fizesse isso, nós estaríamos visitando a Ele mesmo? Não é Jesus que nos ensina que deveríamos acolher os pequeninos, né? E sermos aquele que fosse igual às crianças também o seria? Porque os irmãos equivocados, eles até, né, podem lutar, podem degladiar, mas só vão conseguir espaço se os nossos corações e as nossas mentes estiverem nesta mesma vibração, senão não conseguem. Lembremos de Saulo, ainda Saulo, quando esteve diante de Jesus no deserto, o que aconteceu com a sua vista?
ele não foi capaz de captar pela vista física Jesus. Por causa de quê? Da sua luminosidade. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, meu Deus, quem foi Saulo? Gente, Saulo não foi fácil, não. Igual Santo Agostinho. Vocês conhecem a história de Santo Agostinho? Santo Agostinho não é fácil, não. Eu acho que, inclusive, num dos encontros eu falei dele, que nós falávamos lá no Santa Mônica. Ele é filho de Santa Mônica, né? E segundo a teologia católica, Mônica se torna uma santa por causa do filho que tinha. Porque Santo Agostinho deu foi trabalho para Santa Mônica. Até o dia que ele escuta, né, uma fala que diz o que para ele? Toma e lê. E quando ele escutou a frase toma e lê, o que veio na sua memória? As cartas de Paulo. E aí, da mesma forma, né, como aquele que estava, né, um espírito perdido, né, nas coisas materiais e mundanas, se converte num dos grandes da igreja do Evangelho e um dos grandes colaboradores da doutrina espírita, que foi Santo Agostinho. Então, observe, desafios teremos muitos. E quanto mais avançamos para a luz, mais sombra projetamos. Mais eles vão ficando incomodados. Mas só que nós estamos trabalhando para quem? Para Jesus. Mediunidade com Jesus. Então é nesse sentido que nós, enquanto médiuns, devemos nos instruir. Esse é o trabalho. E aí sim, a gente vai vencer as dificuldades, vai vencer os nossos desafios espirituais, morais, materiais. Vamos compreender, né, de forma resignada todos os desafios que nós vamos passar pela nossa vida e vamos seguindo. Porque se Chico Xavier tivesse desistido no primeiro episódio de saúde, né, de comprometimento de saúde que ele teve, nós não teríamos provavelmente nem a metade das obras que ele psicografou. E a gente até pergunta, será que ele dormia? Será que dormia? Dona Ivone, eu tenho certeza que não. A Dona Ivone deitava em qualquer lugar que ela estivesse, ela conectava-se com o campo espiritual dali e começava o seu trabalho. Então, assim, a ostensividade também está associada ao trabalho, porque olha o que esses dois fizeram aí, né? Grandes exemplos para nós. A Ivone, então, a renúncia que essa mulher teve, né? Podendo, inclusive, encontrar um dos seus últimos amores, né? Aquele grande amor que lhe foi motivo de perdição em outras existências, ela teve a oportunidade de encontrar na existência que ela estava com Ivone. E ela se encontrou? Não. Achou melhor não. Por causa dos riscos que isso estava empreendido. Então, a mediunidade é bacana, a mediunidade é bonita, mas ela exige também o quê? Renúncia. Sigamos. O médium, enquanto espírito, somente evoluirá se desenvolver e praticar a mediunidade? Não. Até porque a mediunidade tem que ser instrumento de auxílio ao seu desenvolvimento, mas o seu espírito, tanto uma coisa pode comprometer a outra, como vice-versa. O meu espírito pode comprometer a qualidade da minha mediunidade, e a minha mediunidade pode comprometer a minha vida espiritual. Então, o que eu preciso sempre é o famoso equilíbrio. E aí, duas obras clássicas, né, que eu já falei aqui para vocês no princípio. Os Mensageiros, mês que vem está todo mundo no cinema, combinado? Muito bem. É o outro ainda, né? É adiado. Foi adiado ano que vem. Foi adiado. Ah, chutou a bola para frente. Tá bom. Temos e tormentos da obsessão. Ali no caso de tormentos e tantos mensageiros, vai falar sobre os médiuns, né, que fracassaram. Né? Há vários casos ali, situações. Agora, a gente sempre tem que lembrar por que eles fracassaram, né? Quais foram os motivos que levaram ao fracasso. Não quer dizer que todo médium vai fracassar. Os que fracassaram terão espaço, né? O livro Basanuva ali, que faz o acolhimento, né, aos irmãos. Também tem o livro Voltei, né, assim, que vai falar da dificuldade do próprio irmão, que era espírita, presidente de federação, que se achou, vai chegar na espiritualidade, o tal. E aí a gente lembra daquela passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala para nós a respeito da rainha de França. Quando ela diz assim, que quando chegou no mundo espiritual, ela tomou uma surpresa. Que ela achava que o quê? Como rainha,
seria recebida como tal na espiritualidade. No entanto, aquele que era o mais simples dos seus súditos estava em ponto de destaque, enquanto ela, ali naquelas limitações e dificuldades que a materialidade lhe havia entregue. Não é assim? E aí o que ela vai dizer? Não vai se perguntar a você quem que você é, quem que você fez, quantas reuniões mediúnicas você participou, quantos espíritos você deu comunicação. Vamos te perguntar duas coisas apenas. Quantos corações consolastes e quantas lágrimas enxugastes? Duas coisas. Chegou na espiritualidade, meu filho, quantos corações você consolou? Quantas lágrimas você enxugou? É isso. Ah, não, eu fui médium durante muitos anos, trabalhei na mediunidade, não faltei uma reunião. Mas e aquele cidadã que estava caído ali na porta da sua casa? O que você fez por ele? O que você fez para as crianças que foram abandonadas? O que você fez, né, contra aos preconceitos, ao racismo, à discriminação? Onde é que você estava? De que lado da história você ficou? É isso que vai ser nos perguntado. Tá? Então aqui são exemplos. Ali, meu Deus, os médios derrotados, que situação que eles vão ter que voltar, sim, por uma caridade, por uma misericórdia divina. Assim como todos nós, que viemos aqui na vida e fracassarmos, por exemplo, na missão de pai, na missão de mãe, na missão de filhos, porque hoje nós sabemos, nós filhos vamos assumindo o lugar de pai dos nossos filhos, dos nossos pais, não é assim? Nós vamos invertendo o nosso papel. Quer dizer, quantas pessoas que estão pegando, então, os seus idosos, estão colocando em casa de repouso porque é melhor para o idoso? Gente, e aí você chega lá em cima, não, mas eu fui um médium espetacular, tenho várias obras psicografadas, mas dentro da sua casa mesmo você não cuidou. Então é nisso que nós estamos falando. De que valência nós estamos falando? Só do médium? E quantos seres humanos? Nós estamos preocupados uns com os outros? Estamos pelo menos orando para os irmãos que estão em sofrimento? Temos que pensar, não é isso? E Kardec nos fala o seguinte, que se bem que cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. Então eu posso ser médium, mas não necessariamente ter um grande desenvolvimento da mediunidade. E não é só ser médium, é preciso ser um bom pai, um bom filho, um bom irmão, um caridoso, um fraterno, um colaborador, um cidadão de bem. Aí eu não vou nem falar do homem de bem que está lá no Evangelho, que Kardec nos fala, e quando ele chega vai fazendo, falando. No final, o que Kardec fala para o nosso desconsolo? Estas são algumas das características do homem de bem. Aí você fala, puxa vida, não é assim? Mas não é para desistir, tá? Então vamos pegar uma das características, vamos trabalhar bem na característica ali, da boa audição, da boa fala, de não nos comprometermos mais espiritualmente, e assim a gente vai fazendo os outros, não é isso? Então não basta ser médium. E Kardec usa um exemplo muito interessante. As regras de poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos os que não têm o gênio de alguma dessas artes. Elas apenas guiam os que as cultivam no emprego de suas faculdades naturais. E tem gente que vai estudar, vai fazer tudo e não vai conseguir. E tem gente que nunca vai tocar nenhum livrinho para dizer e vai começar a executar. Eu gosto muito do exemplo da música, que na minha família tinha caso. Meu tio era músico, o pessoal fala que era de ouvido, né? A expressão que a gente falava. Ele assistia naqueles tempos lá na roça, no interior, lá na cidade pequena de Além Paraíba, interior das Minas Gerais. O meu avô, por parte, né, de mãe, gostava, né, de fazer muitas festividades. Nessas épocas agora, então, de festa junina, minha gente, era uma bênção, né? Segundo a minha mãe conta, a festa começava na sexta-feira e virava até no domingo, né? E era uma forrosada danada, muito comidaiada, tinha futebol, né? Meu avô já foi dono de time de futebol, aquelas coisas. E o meu tio ficava sentado do lado do nosso tio, avô, e olhando tocar sanfona.
Olha lá, ele ficava olhando, admirando. E um dia pegaram a sanfona e entregaram na mão do menino, ele danou a tocar. E aí meu avô comprou a primeira, aquela de 8 baixos, né? Não sei se vocês conhecem, mas era aquela pequenininha. Depois comprou uma sanfona maior, depois acordeon, e o meu tio virou músico. Pergunta quantas vezes ele foi numa aula de música. Nenhuma. Mas tinha um ouvido absoluto. Pegava um instrumento, então aí da sanfona, do acordeon para o teclado para piano, foi-se embora. Agora, tem gente que vai estudar e não vai conseguir. Tem gente que estuda canto e não é afinado. Assim, eu sou extremamente desafinado. Se eu cantar aqui, não fica ninguém. Sabe o cantar para subir? Aqui é cantar para ir embora. Vai todo mundo. Não, a espiritualidade já foi embora faz tempo. Vai todo mundo embora. Mas eu consigo captar quando está afinado e quando não está afinado. Eu tenho ouvido, mas não tenho afinação. Ela até disseram assim, não, se você tem ouvido, você canta afinado, você não está treinado. Né? Pode ser que dê certo. Mas eu prefiro fazer outras coisas, né? Para não espantar as pessoas. Então, assim, não adianta só ter a técnica. Não adianta ser só o conhecimento. Não vai ser suficiente. É preciso, como alguém colocou, ter amor. Ter compromisso com a verdade. Não se deixar envolver por sentimentos contrários à caridade. Tudo isso. Tá? E aí vamos falar um pouco sobre a prática da mediunidade. A nossa reunião mediúnica para a gente abrir para as perguntas. Então diz o seguinte, que uma reunião, Kardec nos fala aqui, né? Das reuniões das sociedades espíritas. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com a exclusão de todas as demais. Se os que a formam aspiram a obter fenômenos extraordinários por mera curiosidade ou passatempo, talvez compareçam espíritos que os produzam, mas os outros daí se afastarão. O fenômeno vai se dar, minha gente. O que a gente precisa fazer com o nosso comportamento, com o nosso entendimento, filtrar de que espírito nós estamos falando. Lembra da nuvem de testemunhos de Paulo? Quando ele fala de nuvem de testemunhos, ele fala se é bom ou se é mal? Ele fala que é uma nuvem de testemunhas. E em todo o processo nós temos testemunhas a favor e temos testemunhas contra. Neste jogo depende do tamanho, né? Aí imaginamos um estádio, a torcida a nosso favor vai depender de quem? De nós. Porque não é assim, se o time está andando meio mais ou menos, a torcida vai lá assistir no campo? Não vai. Dificilmente vai. Agora, se o seu jogo, o seu time, tem condições de estar bem, está bem no campeonato, vai para uma final, o estádio lota. E lota de um tal jeito que se você não reservar ingresso para torcida adversária, se o campo for seu, você não consegue, você só vai ter, né, como acontece algumas vezes no Maracanã, agora não tem mais, né? Eu ia falar anel superior do Maracanã, gente, olha, eu entregando a idade, né? O anel superior ficava numa cor só, não é isso? Por quê? Quem ia para a arquibancada era só a torcida campeã, lotava todo mundo. Agora, se você começa a fraquejar, se o time começa a fraquejar, dificilmente a torcida vai jogar. Só se for aquela torcida mesmo, né? Aquela fiel que está ali na dor e na tristeza, igual o casamento, né? Na alegria e na tristeza, nós estamos na beira do campo de futebol. Não é assim? Nem todo mundo é assim. Aí a mesma coisa nas reuniões da mediunidade. Se não for séria, se não tiver um compromisso com a verdade, vai haver manifestações? Vai. Agora, quem serão os espíritos que vão estar ali manifestando? Tem que tomar cuidado. Principalmente, gente, com os espíritos de nomes muito elevados. Principalmente. Eles não podem se manifestar? Podem. Mas tome cuidado com o que eles vão falar. Assim? Porque o espírito vai se falando. Aí vai trazer coisas que são tão frívolas, né? Tão banais, você vai dizer, meu Deus, mas será que esse espírito estaria aqui nesse momento se comunicando? Ele pode vir? Pode, mas normalmente os espíritos mais elevados, eles têm uma comunicação mais rápida, mais direta e não escrevem os seus nomes. E aí, porque quando é o espírito muito elevado, ele não se preocupa, ele não tem problemas com o nome. O que importa é o que vai ali no sentimento. Então, muito cuidado nesse sentido, né? Para que a reunião não afaste quem? Os bons espíritos. Elas apresentam caracteres muito diferentes conforme o fim com que se realizam. Por isso mesmo, suas condições intrínsecas também devem diferir. Segundo o gênero, elas podem pertencer, como a gente já sabe, né? Frívolas, experimentais ou instrutivas,
que nós já vencemos a fase da frivolidade e da experimentação. Já foi passado. A gente não tem que ficar experimentando mais coisas. Kardec já nos fez esse trabalho lá atrás, todos os médicos vieram primeiro. Hoje nós temos que pensar nas nossas reuniões, o quê? Mais instrutivas. A gente tem que evoluir espiritualmente a partir da instrução que os Espíritos nos trazem. Agora, essas instruções têm que estar de acordo com o Evangelho de Jesus. Ah, não, porque agora há um novo tempo, uma nova interpretação do Evangelho de Jesus. Não. A nova interpretação é cada vez mais estarmos mais próximos dos aflitos e necessitados. Esse que tem que ser o entendimento. A lei da prosperidade, o pensamento de uma prosperidade material para garantir que nós estamos evoluindo espiritualmente, gente, isso é totalmente contrário ao que está no Evangelho. Porque Jesus fala o quê? Se você tem um, dá para o outro. Não é assim? Se você tem dois, dá para o outro. Se você tem um, divide com o próximo, que é aquele que não tem nada. Não é assim? Então também tem que tomar cuidado nesse sentido. As reuniões de estudos são, além disso, de imensa utilidade para os médiuns. Olha aí. De manifestações inteligentes para aqueles, sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar-se e que a elas não comparecem dominados por tola presunção de infabilidade. É achar que eu sou o médium, pronto, vou chegar na reunião e não vou ser enganado. Olha, tem gente aí de alta patente na mediunidade sendo enganada. Ah, porque foi o Espírito que comunicou. Tem certeza? Olha a mensagem que o Espírito mandou primeiro e depois olha a outra na sequência. Todo cuidado é pouco. Constitui um dos grandes tropeços da mediunidade o quê? Como já vimos a ocasião de dizer, a obsessão e a fascinação, que se instalam graças a nós mesmos. Ah, porque você tem dívida do passado. Todos nós temos, mas nós podemos nos modificar, nós podemos ser melhores. Mas se a gente favorece a fascinação principalmente, e eu recebi uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, eu vou olhar criticamente, sem escândalos, olhar. Pode ser de Dr. Bezerra? Pode. Mas assim, nunca será uma mensagem genérica. O que é uma mensagem genérica? Parabéns a todos os irmãos, vocês estão no caminho certo, continuem trabalhando na caridade, esta casa está iluminada. Aí você fica, tá, a gente agradece, guarda a mensagem e pronto. Ah, depois, porque se ficar repetindo nomes muito fortes, aí você pode começar a dialogar com o Espírito. Porque a mensagem de um Espírito, pode acreditar, ela é sempre objetiva. E ela traz uma expectativa, e, por exemplo, o perigo do elogio. Elogiou, gente, corre de elogio. Essa é a melhor casa que existe aqui em Maricá. O melhor trabalho de mediunidade da Terra. Estamos recebendo espíritos do mundo inteiro para se comunicar. Pode acontecer? Pode. Mas nenhum espírito vai evidenciar isso. A gente não precisa saber, porque senão isso afeta o quê? A nossa vaidade. E aí os processos obsessivos e de fascinação, meu filho, encaixam imediatamente, O único meio para o médium de escapar é a análise praticada por pessoas desinteressadas e benevolentes, que apreciando com sangue frio, isso aqui é Kardec que escreve, tá, minha gente? E imparcialidade das comunicações, lhe abram os olhos e o façam perceber por si mesmo, que ele não possa ver. Então o médium também tem que ser aquela pessoa desprovida daquele sentimento muito fechado. Ah, eu vou, eu sou, eu faço, aconteço, e é a minha mediunidade, você aceita. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa ela é observada, olha meu irmão, cuidado, porque isso aí pode ser um processo de fascinação que está se instalando, aí a pessoa se chateia e vai abrir uma casa espírita. Assim, sai daquela casa espírita, vai abrir uma casa espírita para poder tocar a vida do jeito que ela quer. Cuidado. Toda casa espírita obrigatoriamente tem que ter reunião mediúnica. Se tiver condições para ter, que o tenha, e tenha com qualidade. Não force uma situação que às vezes vai ser só prejudicial para a própria instituição. Não precisa ter medo de ter reunião mediúnica, é só buscar os fundamentos necessários para se instalar. Tem condições de ter? Tem. Não tem, suspende-se temporariamente, E aí, os requisitos para a realização de uma reunião estão baseados lá no Livro dos Médiuns,
frequência na casa espírita. Então a casa começou agora, tem muitas pessoas, tem médios na casa, tem pessoas suficientes, porque eu trabalhei numa casa numa época que só tinha médium ostensivo. Como é que nós íamos fazer uma reunião mediúnica numa casa só com médium ostensivo? Não tinha condições. O que nós fizemos? Começamos a estudar. Ficamos 2 anos e meio estudando mediunidade. Neste meio tempo foi chegando quem? O esclarecedor, o médium de sustentação, as pessoas foram se vinculando à casa, e aí depois começou o seu trabalho. Não é assim? Porque estudar mediunidade significa dizer que após o término da mediunidade, vamos montar uma reunião mediúnica, mas pelo menos a gente sabe os elementos que são necessários para tal. Entenderam? É obrigatório? Não necessariamente nessa mesma ordem. Se houver oportunidade, façamos um estudo prévio, sem pressa, né, para que se implante o trabalho. Se não, vamos continuar estudando, porque mediunidade também é estudar, praticar a caridade, fazer fraternidade, não é isso? Os requisitos estão sempre baseados em quê? Na seriedade, no caráter instrutivo e por aí vai, né? Disciplina. Toda reunião espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade possível. Está entendido que falamos das em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Então a gente não tem objetivo de ficar fazendo reunião mediúnica para nada. A gente está fazendo reunião mediúnica para sermos melhores e para auxiliarmos, na medida que nos é possível, a espiritualidade que vem ali receber aquela comunicação. Mas, em primeiro lugar, nós estamos ali para evoluirmos nós primeiramente e para auxiliarmos os nossos irmãos no próximo, né? A regularidade das reuniões, ainda Kardec falando, né? Há ainda um outro ponto não menos importante, que é o da regularidade das reuniões. Em todas sempre estão presentes espíritos a que poderíamos chamar frequentadores habituais, sem que com isso pretendamos referir-nos aos que se encontram em toda parte e em tudo se metem. Porque existe um grupo responsável pela reunião mediúnica que cuida daquele ambiente, que cuida e coordena, porque o trabalho, na verdade, é da espiritualidade. Nós estamos ali como instrumentos, né? O médium é o intermediário. Agora, quem vai cuidar mesmo, a direção, quem faz é a direção espiritual, que está ali junto com o dirigente físico, né? Que é o presidente, às vezes, da reunião, o coordenador da reunião, os outros esclarecedores, os médios ostensivos, os médios de sustentação, está formada a equipe. Então, tem que ter regularidade, salvo nos casos como aconteceu na pandemia, em que algumas casas optaram, né? Não sei se aqui alguém fez, né? Mas com todo respeito, né? Eu vou dizer assim, a preocupação de fazer a reunião mediúnica através da internet. Teve casos que fizeram a reunião mediúnica através da internet. Só que assim, os riscos são muito grandes. Imagina no momento da comunicação espírita, né? O espírito está se comunicando, o médium está dentro da casa dele e a conexão cai. Como é que nós vamos fazer para continuar com a orientação, entendeu? Algumas casas fizeram, eu respeito, mas assim, todo cuidado é pouco. A regularidade que nós estamos falando é nas possibilidades. E por uma questão sanitária, a gente teve que se afastar. E aí, como é que nós fizemos lá? Nós substituímos o dia da reunião mediúnica pela internet por um estudo do Evangelho. Todo dia, naquele mesmo horário, nós tínhamos o combinado de estar na casa espírita, nós passamos a estudar o Evangelho. No primeiro momento em que, principalmente os mais idosos, né, se vacinaram, nós saímos da sala mediúnica, da sala de reunião mediúnica, que era pequenininha, passamos para o salão de palestra, todo mundo com máscara, né, com os afastamentos, para poder fazer a reunião. Então, assim, nós fizemos, não deu problema. Eu sei, mas poderia dar problema, né? Então, assim, a regularidade está em darmos condições de funcionamento da reunião para que não se comprometa a qualidade do trabalho, né? Que seja em dia, que não esteja junto com os horários de outras atividades na casa, porque às vezes também o pessoal quer fazer reunião mediúnica no dia que tem reunião de mocidade. Dá certo? Não dá. O problema da mocidade? Não. É porque o jovem, assim como todos nós no estudo também, fazemos muito barulho, não fazemos? Agora, a reunião mediúnica tem que ser naquele dia reservado, no horário reservado, na sala reservada, que é um outro detalhe também. A casa tem, às vezes, espaço para ter uma sala de reunião mediúnica. Ela pode aproveitar essa sala da reunião mediúnica para, de repente, fazer a evangelização infantil, porque ela não tem outro espaço? Pode.
a sala da reunião mediúnica, a sala do passe, se você puder deixar reservado, bem. Agora, se você, a própria casa espírita, o nosso caso, quem conheceu a casa espírita na Cruz no passado, acho que a Ivonete foi lá, no outeiro. Era uma sala e um banheiro. Então ali era reunião de obsessão, reunião de desobsessão, era reunião de estudo, era evangelização infantil, era palestra, era tudo ali. O dia que nós passamos a ter um espaço que dava condições, tinha um espaço reservado, né? Para não ficar parecendo que também é aquele como se fosse um ambiente em que ninguém pode entrar. A gente pode entrar, mas depende do que você vai fazer lá dentro. Pode deixar reservado? Deixe, se não, utilize, né, para uma atividade de evangelização, de estudo também, para que você também aproveite mais o espaço da própria casa. Quando você é abençoado por uma casa como essa, que você tem espaço para tudo, Deus seja louvado. Mas a casa é pequenininha, não tem espaço, o Geoc, quando começou também, não é isso? Não tinha espaço. Agora, hoje tem, você pode deixar uma sala reservada? Deixe. Não dá, compartilha com a evangelização. Os espíritos não vão reclamar de ter naquele ambiente, principalmente, né, a alegria e a energia das crianças. Isso aí vai até ajudar o processo de comunicação, a gente sabe disso. Não é isso, meus irmãos? Muito bem. Agora a gente abre para as perguntas. Atrasei um pouco, né? Mas é porque a gente precisava tocar. Então as perguntas, quem tiver perguntas, pode trazer para cá. As que eu não souber, o Sérgio, a Ivonete, o Rafael vão responder, viu? Ivete, todo mundo. Pode recolher, Vai recolher junto. Podia. Quem vai recolher? Já estão recolhendo. Já tem Já alguns. Mas, pode pegar. Já tem alguns. Eu só vou pedir uma coisa. Posso pedir uma coisa? Se quando o André estiver falando, é natural nosso, tá? É natural de qualquer um. A gente está numa conversa paralela, que a gente está interessado, que essa conversa, a gente que está aqui na frente, está chegando. Aí está confundindo um pouquinho, várias pessoas falando ao mesmo tempo. Vamos tentar equilibrar isso aí, né? Porque senão fica meio confuso para a gente. Bem, vamos lá. Aqui falando sobre que eu falei por último, né, sobre o bom ouvido, os dons que trazemos de vidas pretéritas, né? Podemos trazer esses dons de vidas pretéritas? Sim. Enquanto espíritos que somos, trazemos sim elementos de vidas pretéritas. E isso pode, inclusive, nos ajudar na mediunidade quando, por exemplo, você tenha sido um músico em outra existência e um músico se manifesta através de você e compõe músicas, né? Ah, mas quer dizer então que todo médium que recebe música foi músico? Não necessariamente, mas você tem os elementos necessários. Então, todas as vezes que a gente fala sobre dons, nós estamos falando de pré-requisitos. Nem todo mundo tem, né, espiritualmente falando, essas condições. Então, aquele que já nasce com um bom ouvido, quero colocar o exemplo aqui de Mozart, né, ou qualquer um desses outros que nós conhecemos nas artes também, o pessoal da pintura, né, de tudo aquilo que a gente vê e conhece na atualidade, alguns sim podem trazer de outras existências. E no processo da mediunidade também pode se manifestar, que inclusive é tema para um outro encontro, né, que é o animismo. Nós temos feito bastante estudo a respeito do animismo, inclusive, para entender que ele não é pecado na vida do médium. Porque tem situações em que o fato de você ter sido um espírito relacionado a alguma situação no passado, no momento da reunião mediúnica, o seu espírito se manifesta. Né? Que é o caso lá de Camille Flammarion com Galileu Galilei. Então, Camille Flammarion foi a reencarnação de Galileu. E aí, num dos processos de mediunidade lá, ele começa a falar de coisas de Galileu, mas na verdade era o próprio espírito que estava ali com as suas reminiscências da sua outra existência. Porque às vezes também no meio, eu não falei de animismo, né? Mas o animismo, às vezes, ele é colocado lá na cruz. Não, isso aí é fenômeno anímico. Isso não tem nada a ver, é o médium que está desse jeito. Realmente, tem algumas coisas que é o médium que traz, alguns vícios que o médium traz, né? E a gente sempre fala da questão, por exemplo, da respiração. Tomar cuidado com a respiração, né? Às vezes a pessoa recebe de forma ofegante os espíritos, e aí quando o espírito vai, acaba, entendeu? Então, coisas que são mais do médium do que do espírito, né?
Aqui tem uma outra pergunta que diz assim: como identificar que você está desenvolvendo uma mediunidade ou que é somente a sua mente que a faz pensar que pode ser uma mediunidade? Precisa conhecer o que é mediunidade. E aí a gente, mas eu não estou participando de reunião mediúnica, não tem problema. Mas você pode ler o livro dos médiuns, você pode conversar com a pessoa da casa espírita e começar um processo também de autoconhecimento, para ver se a sua mente agitada não está contribuindo, né? A quantidade de informação que você processa por dia, a quantidade de horas que você fica na internet, a quantidade de interações que você faz mentais, provoca, né, uma aceleração mental, e isso pode começar você a ouvir vozes ou pensamentos ou ideias, né, ideias clichês, pensamentos clichês que ficam repetitivos na sua cabeça, e você achar que isso é o espírito que está fazendo, mas a verdade é o seu sentimento que está em desequilíbrio. E outra coisa, pode ser questões também físicas, né, orgânicas, e um profissional, um terapeuta, né, um médico pode ser procurado. E a gente nunca vai também dizer assim, não, se você tem mediunidade, você está ouvindo vozes, essas coisas todas, é mediunidade. Não, pode ser um problema físico, né, que nós falamos aqui, sério inclusive, que a pessoa precisa de tratamento. Tá? Então a pessoa chega na casa espírita, vai para o atendimento fraterno, tem ali características que parecem ser mediunidade, mas pode ser, né, um outro processo físico. Duas coisas a gente faz: orar pela nossa pessoa, né, aplicar o passe, água fluidificada, e indicar que ela busque um atendimento médico. Tá? Casa espírita não vai suspender tratamento médico de ninguém, pelo amor de Deus. E pode ser até uma pessoa que sofre de esquizofrenia. Por exemplo. Né? Então, assim, se a pessoa está percebendo que está ali alguma coisa diferente do seu cotidiano, nós vamos ver trabalhar nas duas vertentes, na vertente espiritual, que é feita na casa espírita, e na vertente científica, que é feita através da medicina. Então a indicação é: meu irmão, você está fazendo um tratamento, minha irmã, você já procurou um psicólogo, um psiquiatra? E aí a gente sempre fala assim, olha, o psiquiatra não é só para cuidar de pessoas que tenham já transtornos mentais declarados. A maioria das vezes o psiquiatra é para evitar que se torne um transtorno mental. E aí, por preconceito, a gente acha que psiquiatra é médico de maluco, né? Mas na verdade, depois que se instalou o problema, dificilmente a gente consegue reverter. E talvez pudesse ter tratado antes, né? Sigamos aqui. Bom, você falou da criança na reunião mediúnica, que há algum problema com pessoas com mais idade? Então, ali falava sobre a questão do bom senso e do desgaste físico. Quanto mais idade a gente vai tendo, menos fluido vital nós vamos tendo. Mas o fluido vital, ele pode ser recarregado, né? Assim, quando a gente toma o passe, quando a gente toma água fluidificada, quando a nossa alimentação é a alimentação mais leve, os nossos pensamentos, tudo isso faz nos revitar. E aí o bom senso é que tem que dizer. Se a pessoa ainda está em condições, apesar da idade, de praticar, de estar ali na reunião mediúnica, que fique. Agora, se aquilo está te comprometendo, né? Se você está tendo dificuldade para chegar, se aquilo não está te mais equilibrando, não fique. Não tenha medo, né? Eu acho que o que a gente está dizendo, assim, a gente precisa ter sempre o bom senso à nossa frente. Eu posso continuar na reunião? Posso. Posso aplicar passe? Depende. Se você já está numa condição vital que não lhe permite mais, fique fazendo outra atividade. Tome o passe em vez de aplicar o passe. Eu estou na reunião mediúnica, de repente eu era médium, hoje eu não sou mais. Mas eu posso ficar, em função da minha idade avançada, meu desgaste físico, na sustentação? Eu posso ficar ali num momento de oração? Posso. Tudo vai sendo modificado, tá certo? Porque sim, com mais idade, às vezes até com menos idade, né? Porque a gente fala às vezes da idade, mas tem muitas pessoas que com mais idade ficam, né? Eu conheci, não sei se vocês conheceram aqui o senhor Carlinho Dias, é do tempo da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, foi um dirigente de casa espírita na cidade de Volta Redonda, o Centro Espírita André Luiz, e se não me falha a memória, ele desencarnou com 94 anos. E 94 anos trabalhando. Ele, sabe aquela vez assim, com 94, um amigo dele, comum, adoeceu, mais novo inclusive, desencarnou, e foi assim,
Um amigo faleceu, ele foi lá visitar o amigo, estava ainda hospitalizado, ele foi lá, visitou o amigo, voltou para casa, já organizou a família e falou assim, olha, eu não preciso mais ficar aqui, o fulano vai e eu vou também. E foi assim. Tanto que quando estava sepultando um, o outro de tarde já meteu o pé também. E eu tenho certeza que foram juntos. Sabe aquela coisa assim, combinado? De tanta afinidade, é sério, de tanta afinidade, ele foi visitar e avisou, voltou do hospital e avisou, falou assim, ó, fulano vai desencarnar e eu também vou. 94 anos, dirigente de reunião mediúnica, dirigente de casa espírita, participando das atividades, era uma pessoa extraordinária, um senhor alto, sabe? De um conhecimento extraordinário. Então, essa pessoa precisava estar fora? Não. Agora, tem outros que até mais jovem, né, com qualquer dificuldade física, não pode participar. Porque às vezes uma limitação física vai atrapalhar a mim mesmo no processo, né, de recuperação. Porque o estado de concentração do médium é diferente do estado de concentração da pessoa que está aqui como nós nesse momento. É isso? Deixa eu ver esse aqui. Eu estou lendo antes para poder ver se, né? É a questão do estudo na casa, né? Quando tem vários estudos na casa e a maioria não faz, como trazer eles para os estudos na casa? Ameaça com o bravo. Brincadeira. Só para acordar o pessoal. A gente tem que convencer, né? Mostrando, olha só, as vantagens de se estudar, de se conhecer a doutrina. Quem assistiu aí o Predestinado, né, que contou a história do Zé Igor? Se você não tem conhecimento de doutrina espírita, né, você achar que aquele espírito é extremamente grosseiro, não é? Até porque, acho que talvez assim, o cinema tem essas coisas, né? Colocar o Dr. Fritz assim, bravo, né? Mas é porque ele é alemão. Eu conheço alemão simpático. Né? Tive, inclusive, contatos com alemães que eram super simpáticos. Né? Então, assim, como é que eu vou convencer? Primeiro pelo exemplo. Eu tenho que estudar. Tem só 2 pessoas no grupo de estudo, mas eu estou lá. Sabe a história de você fazer palestra para as cadeiras? Na nossa casa, houve uma época que era assim, o Walter Carvalho, tinha um outro irmão lá que fizemos, durante uma época, palestra para as cadeiras. Uma vez eu estava num engarrafamento, não consegui chegar em Manilha, né? Eu falei para vocês do engarrafamento. E o Walter começou a palestra, sozinho, com as cadeiras. Depois eu cheguei. E teve uma vez que foi ele que estava trabalhando, também não conseguiu chegar a tempo, estava lá falando para as cadeiras. Quer dizer, para as cadeiras não somente, né, minha gente? Mas para os espíritos que estavam ali naquele ambiente. Né? Então o estudo é a primeira coisa, eu faço. Tem uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, e vou tentando convencer o irmão pelo meu exemplo e dedicação, e mostrando, gente, olha, as vantagens de quem estuda. Que aí você assistindo um filme, você até outros filmes que não são de temáticas voltadas para o espiritismo, e você vai ver espiritismo em vários filmes por aí. É uma coisa extraordinária. Né? E pensamentos que as pessoas colocam, assim, gente, mas na doutrina espírita a gente estuda isso. Né? Então, assim, brincadeira, a história do umbral. Né? Mas assim, é chamar a pessoa à responsabilidade. Meu irmão, você está aqui na doutrina para quê exatamente? Né? Com todo carinho, com toda fraternidade. Você vai à igreja para quê? Né? E aí a gente fala do igrejismo. Você só vem à casa espírita para cumprir na sua mente aquele compromisso com Deus? Bater o cartão? O compromisso com Deus é extramuro. Porque aqui dentro todo mundo é bom. Não é isso? É uma fraternidade, uma coisa espetacular. De vez em quando tem uma rusga ali, outra para cá. Aí o pessoal vai falar assim, somos humanos, não é assim? Mas isso só nas outras doutrinas, né, gente? No espiritismo não tem essas coisas de ficar brigando um com o outro, ficar de cara feia, né? Essas coisas é só para o pessoal de outra doutrina. No espiritismo não tem isso. Então, assim, no estudo a gente quebra isso também. Porque no estudo, na roda de conversa ali que a gente se estabelece, é aí que a gente vai tirando dúvidas, vai conhecendo o outro, vai compreendendo.
né? E aí a gente vai deixando de lado aquela expressão também que o meu santo não foi com o santo do outro. O que o santo tem a ver com o santo do outro? É você que não está indo. Não é assim? A culpa é do santo? Está doido? E se é santo, já é santo. Né? É são, é puro. Não está com essa disputa boba que você está aí, não, entendeu? Bobagem. Sim. A fim de orientação a um número de comunicações pré-determinados por médium a cada reunião, aí voltando à questão do bom senso. No livro dos médiuns, a gente vai ver falar de até 3 comunicações. Até 3 comunicações. Alguns outros vão dizer assim, depende da comunicação. Né? Porque tem comunicações mais longas, tem comunicações mais curtas, mas o mestre, né, disse que são 3. Até 3. Mas eu preciso, que eu estou sentindo, né, o espírito, educação. A gente se educa, né, a fazer. Porque imagina o seguinte, 3 ou 4 médiuns dentro de uma sala, tá? Se cada um, né, desses aí der até 3 comunicações, já são 12, né? Até 16, dependendo da quantidade de médiuns que você tem 15 comunicações. O ideal é que essas comunicações sejam percebidas pela maioria dos que estão presentes. Então, se você colocar muitos médiuns, muitas comunicações ao mesmo tempo, e Kardec aqui na Revista Espírita e no Livro dos Médiuns vai dizer, e o Zalmino Zimmermann, como eu falei para vocês, de um número que não seja tão extenso de pessoas na reunião, porque senão você não consegue nem conhecer as pessoas que estão ali participando. Eu sei de casas espíritas no Rio de Janeiro que tem reuniões mediúnicas com 70, 80 pessoas. Não é possível. Vou respeitar, não vou dizer o nome da casa, né? Mas eu vi a mesa da reunião mediúnica, entendeu? É do tamanho desse salão. Ainda fazia um L. Tinha uma perna lá e vinha para cá. Sabe aquelas mesonas grandes assim de refeitório? Era uma mesona daquele jeito. Então, assim, você imagina quando começar as comunicações todas e todo mundo junto falando ao mesmo tempo. Será que é produtivo? Será que consegue aquele grau de instrução que Kardec colocou? Mais uma vez, o quê? O bom senso. E aí, no processo de educação, é natural que o médico, quando começa, ele quer mostrar serviço às vezes, né? A primeira comunicação, segunda comunicação, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Próximo! E aí fica entendeu? Precisa disso? Não. Porque se eu der uma comunicação, e eu conseguir tirar do sofrimento ou do equívoco aquele espírito, valeu aquela noite. Porque você, não, meu irmão, seja bem-vindo e tal. Não, procure Jesus, a luz está do seu lado, benfeitores estão te acolhendo. Agora é contigo, tá? Vai com Deus. Próximo. Gente, não vai alcançar. Entenderam? Não é modo de produção. E quando a gente fala modo de produção, a gente está falando de linha de produção. Quando nós estamos falando de reunião mediúnica, nós estamos falando de artesanato. Sabe o artesanato? Você consegue fazer, né, quem tem as habilidades, né, com tricô, crochê, essas coisas, você consegue fazer um monte ao mesmo tempo? Não. E mais rápido você fizer, você perde o fio e não fica bom, não é isso? Então o que eu preciso ter? Concentração, dedicação, cuidado, para atender, para fazer aquele processo, né? Aí vai pensar o artesão ali preparando. Até estava falando aqui na página, não estava? Falando sobre o artesão, sobre o vaso aqui, ó. A argila maleável nas mãos do oleiro é a médium do vaso. Mesmo que você coloque o torno para fazer a peça, né? Rodar a argila, que já viu eu o torno fazendo, você não consegue fazer vários vasos ao mesmo tempo. Não é linha de produção. Atendimento ao espírito é a mesma coisa. Então, a quantidade é até 3. Recomendação de Kardec. No princípio, eu posso passar? Posso. Posso ali, até me acostumar a fazer aquilo ali? Posso. E não ter a preocupação de expulsar o espírito. Não, a gente tem que conversar. Ele não conseguiu se demover. Isso é outra coisa. Né? Se o espírito está muito endurecido e você não consegue vencê-lo, não tem problema. Mas a semente já foi lançada naquele coraçãozinho ali. Não é assim? Então, meu irmão, olha só.
tem vários colegas aí do seu lado, você pode perceber que tem aí os benfeitores, porque eles estarão lá. Eles podem te esclarecer mais, tá? Aqui você será bem-vindo. Jesus está te abençoando. Ele pode falar mal de Jesus, pode falar mal de Maria, pode falar mal de Deus, pode falar do mundo. Se ele fala assim, olha, você, mesmo assim, você continua sendo o nosso irmão. Você é muito querido nosso. Jesus está te esperando. Sabe que ele disse lá que nenhuma de suas ovelhas se perderia? Você é uma dessas. Você, entendeu? É trabalhar no coração, no sentimento, na indução, para que o irmão possa se melhorar. Se isso durar o tempo, né, que for preciso na reunião, que dure. E que esse espírito, porque quando você está fazendo esse trabalho com ele, quantos que será? Vamos lembrar de Dona Ivone que eu falei para vocês. Quantos não será que estão naquele ginásio, às vezes que se forma nas arquibancadas no entorno e que são libertados naquele processo? Então a gente às vezes acha que é pouco até 3, mas a gente não sabe, não tem ideia da quantidade de cada espírito, ou do tanto de espírito que é atendido, conforme a gente conversa com um apenas, não é isso? Para terminarmos, tá. Lembra daquela personagem, né? Meu Deus! Meu Deus! Bom, vamos lá. Aqui fala sobre a questão dos vícios, entre outras coisas, né? Os vícios morais e os vícios físicos. Todos eles devem ser debelados. Principalmente os morais, porque os físicos têm tratamento. Então, se a pessoa usa cigarro, se a pessoa usa álcool, se a pessoa usa drogas, elas não podem participar, não podem, elas vão se comprometer e vão comprometer o trabalho. E o alcoolismo é doença, gente. O alcoolismo é doença, a drogadição é doença. E os desvios morais também são doenças. Então, qualquer que seja a nossa conduta, aí é o trabalho do estudo da autoanálise. Eu não posso ser médio porque eu estou ainda utilizando bebidas alcoólicas. Deixe o alcoolismo. Procure um grupo, né? Tem aí os alcoólatras anônimos, tem terapias de grupo, tem psicólogos, profissionais da saúde que vão nos auxiliar. E a casa espírita. A casa espírita também é esse espaço que a gente não pode esquecer, que às vezes a gente esquece, a gente frequenta a casa espírita, mas não quer fazer o atendimento, né, fraterno na casa espírita e dizer, olha, eu estou com um problema. Quem de nós não os tem? Se esse problema começa a comprometer a nossa vida, a gente precisa de apoio. E o porto seguro mais próximo que a gente conhece é a casa que a gente frequenta. Não é assim? Outra coisa também, aqui, sobre as condições, né, da relação familiar, os comportamentos em família, deixa eu ver aqui, a afetação que a droga traz, no caso aqui falando sobre o álcool, né, porque também o álcool, ele durante muito tempo ainda foi, assim como o cigarro, né, é socialmente aceito, né, a história do eu bebo socialmente, eu fumo socialmente, mas isso traz danos físicos e espirituais, porque no caso aqui foi citado, sob o efeito do álcool, tem pessoas que perdem totalmente, né, a noção do que está fazendo e esquece mesmo, né, exatamente sobre isso, né? Pois bem, então assim, os vícios devem ser abandonados, tratados, né, dentro das suas condições, para que a gente não perca a oportunidade, não é de ser um bom médium, é de ser um bom espírito. Então, eu não sei se eu consegui passar tudo que eu gostaria de passar nesta manhã. Mas se uma coisa eu quero, assim, gostaria que ficasse nos corações e mentes de vocês, é que nós vamos ter vários desafios na nossa vida, seremos chamados a várias atividades, mas se não formos bons espíritos, não seremos bons médiuns, bons maridos, boas esposas, bons filhos e por aí vai. Então, que fique guardado nos nossos corações que para ser um bom médium tem que ser primeiro um bom espírito. E para completar, trago aqui apenas uma imagem de uma reunião que não foi mediúnica, mas que trabalhou muito daquilo que nós devemos trabalhar na nossa casa espírita, no nosso dia a dia, que é o desprendimento. Jesus nos deu ali, né, nesse símbolo da Santa Ceia, que ficou conhecido como a Santa Ceia, a última ceia que ele teve com seus apóstolos, fazendo o que exatamente, né?
colocando-se a serviço. Então, o que ele faz primeiro? Manda buscar uma toalha, envolve na sua cintura e vai lavar os pés daqueles que estavam ali para que pudessem ter com ele. Porque se assim não fizesse, né, Pedro fala assim, não, Senhor, por favor, não sou digno, né, de que possa fazer isso, jamais. Ele falou, não, se eu não fizer isso, você não vai poder participar desta ceia. Então, que a gente tenha o mesmo sentimento de Jesus quando está na casa espírita, e em especial na reunião mediúnica. Que estejamos na condição de servidor. E observe, era Jesus, minha gente. Jesus. Antes de começar o processo, o que ele faz? Se organiza de tal forma para lavar aos pés, dando para nós, né, o exemplo que nós deveríamos fazer. E quando ele partilha ali os elementos, ele está nos mostrando também que devemos compartilhar o quê? Os nossos sentimentos, o nosso amor, a nossa atenção, o nosso carinho àqueles que batem à nossa porta. Jesus estava os preparando ali e depois eles vieram preparando a todos nós até chegarmos nesse dia. Então que a gente fique com o exemplo de Jesus, lembrando sempre que aquele que pede, né, alcançará. Aquele que buscar, vai achar. E aquele que bater, a porta vai se abrir. Que a gente nunca esqueça disso. E que a nossa mediunidade, meus irmãos, seja sempre com Jesus. Certo? Então, que eu possa agradecer a todos por esta manhã, início de tarde maravilhoso. Peço desculpas se porventura, né, possa ter ofendido alguém nas minhas colocações, mas trouxe aquilo que a doutrina nos traz. Né? Às vezes não é exatamente como a gente gostaria de ouvir, mas aí nós não podemos discutir mais com Allan Kardec, né? Convém só seguir o que ele falou para nós. Tá bom, meus irmãos? Eu agradeço demais por esta oportunidade. Que o Papai do Céu possa abençoar a todos e que estejamos logo em breve, né, em outros encontros novamente. Tá bom? Muita paz a todos e obrigado por esta oportunidade. André, em nome do 43º Conselho Espírita de Maricá, nós agradecemos você disponibilizar a sua manhã de domingo, estar aqui com a gente, foi muito bom, nós agradecemos. Antes de encerrar, só quero dizer que estão ali me pedindo desde cedo para falar uma coisa para vocês, né? Senão eles vão me matar aqui. Que a cantina agora é para vocês ir lá comprar e levar para casa, tá? Porque fala isso lá, senão, né? Então, ao final aqui vai estar aberto de novo lá. Não vou comer aqui, come e leva para casa, porque está todo mundo em casa com fome esperando vocês. Não leva comida não, leva. Então nós vamos pedir, nós vamos fazer ainda o encerramento. Vou pedir ao nosso companheiro Rafael do nosso lar para vir aqui fazer a prece de encerramento e agradecimento, por favor. Tá bom. Vamos permanecer no mesmo clima de união, né, com o mesmo pensamento. Tivemos essa oportunidade de estudo hoje. Mas também aqui se encontram conosco, com todos nós, as equipes de cada casa espiritualmente. Então vamos pedir a Jesus que permita que essa espiritualidade que aqui se encontra unida com todas as casas possa recolher os melhores sentimentos que nós vamos vibrar agora, nessa simples prece que a gente vai fazer agora, mas que o mais importante é o que vai sair de cada coração nesse momento. Porque são muitas dores, muito sofrimento nesse momento de transição do nosso planeta. Muito desenvolvimento dos jovens com droga, muitos lares em desalinhos, muitos sofrimentos em diversas áreas, necessitando de ajuda, e também muitos irmãos espirituais que foram trazidos aqui também para compartilhar conosco, mas que eles estão necessitados dos fluidos, da energia de amor e de carinho. Possamos então agora, em agradecimento a Jesus, pelo amor, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele deixou para nós, para que nós pudéssemos nos desenvolver. Mestre querido, bondoso, amoroso, meigo, carinhoso, amigo, companheiro de todos os momentos. Vós, Senhor, disseste
que aonde estivesse 2 ou mais, em seu nome, vós também estariam. Queremos agradecer porque a tua presença, Senhor, não sabemos muito bem como, mas ela é real no meio de todos nós. Em nossos lares, em nosso trabalho, em nossa caminhada. De alguma forma, ouvimos a sua voz na nossa intimidade, conversando conosco diariamente, nos orientando a caminhada, nos orientando o pensamento, a mudança de pensamento, nos convidando a nos elevarmos, a construirmos pontes, a derrubar os muros. Senhor, muito obrigado. Aquela imagem tua com os teus discípulos, seus apóstolos, nos enche, Senhor, de uma vontade íntima de estar próximo de Ti. Por isso, Senhor, agradecemos a Ti, agradecemos a espiritualidade, a união da espiritualidade, as equipes que vêm por caridade, por amor, nos unir, nos incentivar ao progresso individual. Que a Tua paz, Senhor, nos envolva, mas envolva toda essa Maricá, Itaboraí, Rio Bonito, todo o Rio de Janeiro, o mundo inteiro, Senhor, necessita de Ti. Que a Tua paz nos conduza hoje por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, as casas espíritas aqui presentes, que nós possamos ter um resto de domingo muito bom. Muito obrigado.